cirurgião, odontólogo, é odontologista aqui na cidade de Juazeiro do Norte, com muito prestígio, né, com muita dedicação ao seu trabalho, e ele nos traz aqui novidades até nesse dia, não é? Que é o dia de prevenção ao mau hálito. Boa tarde, muito bem-vindo, doutor Marcos Cassumbé. Tudo bem, João Hilário? Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui exatamente para contribuir um pouco mais uma vez, né? E sim, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Mau Hálito, a halitose, né? E sobre esse assunto, entre outros, a gente vai conversar um pouquinho aqui exatamente para contribuir com você que está do outro lado nos ouvindo. E é um prazer enorme estar aqui, João. Boa tarde, muito bem-vindo, doutor Marcos. Da outra vez o senhor teve muita participação aqui, muitos questionamentos. Por exemplo, hoje, uma das coisas que a gente mais vê nas figuras públicas, digamos, mas acontece também nas figuras que não são públicas, é a questão da remodelação das suas dentaduras, que ficaram maiores, ficaram mais brancas, ficaram mais brilhosas, e que não apenas por terem ficado maiores, mas com até modificações na estética, na forma das dentaduras. Até que ponto isso se sustenta, por exemplo, para a saúde bucal da pessoa? Essas refeituras das nossas dentaduras, elas se sustentam por muito tempo, doutor Marcos? Sim, se ela é feita de forma adequada, tudo na vida, né? Se a gente procura fazer algo de uma boa orientação, um bom estudo, boa verificação do que é necessário para cada caso, é possível durar longos anos aí sem nenhum problema. E, estudos mostram que aquelas lentes, aqueles laminados, sendo bem executados, bem feitos, eles duram mais de décadas. Então, e quando tem outros que pouco tempo já o paciente já se queixa que caiu, que teve infiltração, isso e aquilo. Então, a base é muito importante. E é importante essa reflexão que o João trouxe aqui. Será que isso é algo que seja feito de forma indiscriminada? Será que se sustenta a questão desse possível retrabalho futuro? Até que ponto vai o desejo pela estética, né? Então, a gente tem que levar em consideração que tudo isso leva um preparo. Muitas vezes leva um desgaste do dente para você colocar aquela estrutura de laminado cerâmico que a gente diz, né? Que formando de forma mais técnica seria a faceta. A lente é uma coisa muito tópica, mas para você que está do outro lado aí entender mais facilmente, seria as lentes de contato. Mas essas lentes de contato dentais, elas necessitam, mesmo assim, de algum refinamento, de algum preparo daquele encaixe do dente. E qual é a reflexão que a gente faz sobre isso? Porque ao longo do tempo, isso daí, a gengiva da gente vai mudando ao longo do tempo. Então, aquele término do preparo ali, muitas vezes ele começa a ficar mais exposto. Todo o trabalho, ele precisa de acompanhamento, de revisões. Então, para você ter longevidade de tudo isso e evitar retrabalhos, repreparos, desgaste novamente dos seus dentes, para não ficar aqueles cotocozinhos, como algumas pessoas já ouviram falar e já viram algumas coisas assim, significa que todo caso vai ficar daquele jeito? Não. Tem casos que você precisa do mínimo necessário para conseguir recompor aquele sorriso e ficar o dente branco como deseja, o formato do dente que você tanto quer. E outros necessitam de um preparo maior, porque o paciente ele tem mais espaço entre os dentes, ele tem mais restaurações antigas ali para serem recompostas, e por aí vai, João. No caso do Ronaldinho Gaúcho, doutor Marcos Cassumbé, o Ronaldinho Gaúcho tinha uma dentadura muito diferente, não é? Eram dentes muito fortes, muito separados, dentes muito para fora, dentes muito protuberantes, mas era uma dentadura super saudável, evidentemente, né? Percebia-se claramente. Então, ele fez uma remodelação assim, visual total na sua dentadura, por se tratar de uma pessoa pública, de um craque internacional com tanta visibilidade. Ele resolveu dar um up, como se diz, no seu visual. Aquilo representou além da mudança visual, que foi efetivamente grande, que tipo de agressão foi feita? Foi feita uma coisa muito agressiva, muito diferente, teve que tirar os dentes, porque a correção ortodôntica
era um pouco mais difícil e também em pouco tempo, doutor Marcos. Que tipo de intervenção foi feita ali? Desse caso especificamente, pelo que eu observei, ali com certeza foi feito o tratamento sem necessitar do tratamento maior de ortodontia de aparelho. E existe uma limitação para esses casos. Então você consegue fazer algumas correções, como foi feita uma correção muito grande ali, e que necessita nesses casos de um preparo maior dos dentes, quando você não usa o aparelho. Então tudo tem seus prós e seus contras. Então é possível sim você fazer uma transformação grande, e tudo isso tem que ser colocado na balança especificamente para o seu caso. Ah, não quero usar aparelho, eu quero melhorar meu sorriso como o Ronaldinho ali, eu quero sorrir tranquilo. É possível? É. Para isso tem que avaliar o seu caso. E nesse caso especificamente, então se você não faz ortodontia, não usa o aparelho para corrigir aquela inclinação do dente, aquele posicionamento, para trazer aquilo dali mais para dentro, vai precisar de um preparo maior. Então ali provavelmente se utilizou laminados, lentes, e fez uns preparos mais agressivos, como o João mesmo comentou aqui, para que conseguisse aquele bom resultado. Ok, ele está feliz, está satisfeito, está tudo bem, está tudo em ordem. O que importa é você estar se sentindo bem. Que bom. Necessariamente as intervenções pela estética que usam produtos muito resistentes, necessariamente para fazer uma intervenção, digamos assim, crucial na boca de uma pessoa, na dentadura de uma pessoa, os materiais, por exemplo, que diferença nós temos no visual de materiais, digamos, mais em conta, mais baratos, e materiais que são tão caros porque temos a informação de que há tratamentos de dente que são muitos e muitos R$1.000, não é? Até mais de R$100.000 temos tratamento. O que faz essa diferença? Por que as pessoas preferem materiais que são tão caros assim? Eles são tão resistentes quanto outros materiais mais baratos, doutor Marcos? Boa colocação, João. Tudo vai depender exatamente daquela premissa. O que é necessário para o seu caso. E da mesma forma que você vai num restaurante, e aquele restaurante ele pode estar servindo a mesma picanha que se comprou no mesmo canto, você vai ter um ambiente diferenciado, tá certo? Que vai fazer diferenças somadas ali em relação a você estar num barzinho da esquina, num botecozinho, uma coisa mais simples. Então tudo isso ali compõe o valor a que você está vivendo naquele momento. E em relação ao sorriso da gente é do mesmo jeito. Se a gente passou muito tempo para cuidar desse sorriso, é provável que a gente precise de mais coisas. Doutor Marcos, eu sempre cuidei do meu sorriso, nunca tive cárie, nunca tive nada. Então, provavelmente, seu investimento vai ser menor. Doutor Marcos, eu tirei alguns dentes, eu tenho um dente para repor, eu tenho implante para colocar e quero botar umas lentes aqui nos dentes que eu ainda tenho aqui na frente. E aí? Seu investimento vai ser maior. Doutor Marcos, e esse investimento vai variar só dependendo disso e dos produtos, dos materiais que vão ser utilizados? Tudo isso é levado em consideração, não só os produtos em si, os materiais que compõem esse valor, mas também o caso e a complexidade do caso a ser tratado. E o profissional que está tratando do seu caso, porque cada profissional ele tem um tempo de trabalho, ele tem um tempo de dedicação maior, ele tem seu tempo de experiência. Então, eu já tenho aí 17 anos aí de profissão e isso me orgulha muito saber que a gente recebe indicações de outros pacientes e por aí vai. E tudo isso compõe esse investimento que você faz em você, que você faz no seu sorriso. E cada um se sente mais bem acolhido naquele canto que ele vai, como aquele restaurante mais refinado, para comemorar algo tão especial. E que essa comemoração e esse momento especial seja em você também. E você escolher um bom local, que você se sinta bem, confortável, bem acolhido, e que você possa revelar aquele seu sonho tão guardado há tanto tempo ali, que você possa fazer essa transformação. Aqui o nosso querido Dr. Marcos Cassumbé, ele é cirurgião, odontólogo, é odontologista aqui na cidade de Juazeiro do Norte, com muito prestígio, né, com muita dedicação ao seu trabalho, e ele nos traz aqui novidades até nesse dia, não é? Que é o dia de prevenção ao mau hálito. Boa tarde, muito bem-vindo, Dr. Marcos Cassumbé. Tudo bem, João Hilário? Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui exatamente para contribuir um pouco mais uma vez, né?
E é sim, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Mau Hálito, a halitose, né? E sobre esse assunto, entre outros, a gente vai conversar um pouquinho aqui, exatamente para contribuir com você que está do outro lado nos ouvindo. E é um prazer enorme estar aqui, João. Boa tarde, muito bem-vindo, doutor Marcos. Da outra vez o senhor veio, teve muita participação aqui, muitos questionamentos. Por exemplo, hoje, uma das coisas que a gente mais vê nas figuras públicas, digamos, mas acontece também nas figuras que não são públicas, é a questão da remodelação das suas dentaduras, que ficaram maiores, ficaram mais brancas, ficaram mais brilhosas, e que não apenas por terem ficado maiores, mas com até modificações na estética, na forma das dentaduras. Até que ponto isso se sustenta, por exemplo, para a saúde bucal da pessoa? Essas refeituras das nossas dentaduras, elas se sustentam por muito tempo, doutor Marcos? Sim, se ela é feita de forma adequada, tudo na vida, né? Se a gente procura fazer algo de uma boa orientação, um bom estudo, boa verificação do que é necessário para cada caso, é possível durar longos anos aí sem nenhum problema. E estudos mostram que aquelas lentes, aqueles laminados, sendo bem executados, bem feitos, eles duram mais de décadas. Então, enquanto tem outros que pouco tempo já o paciente já se queixa que caiu, que teve infiltração, isso e aquilo. Então, a base é muito importante. E é importante essa reflexão que o João trouxe aqui. Será que isso é algo que seja feito de forma indiscriminada? Será que se sustenta a questão desse possível retrabalho futuro? Até que ponto vai o desejo pela estética, né? Então, a gente tem que levar em consideração que tudo isso leva um preparo. Muitas vezes leva um desgaste do dente para você colocar aquela estrutura de laminado cerâmico que a gente diz, né? Que de forma mais técnica seria a faceta. A lente é uma coisa muito tópica, mas para você que está do outro lado aí entender mais facilmente, seria as lentes de contato. Mas essas lentes de contato dentais, elas necessitam, mesmo assim, de algum refinamento, de algum preparo daquele encaixe do dente. E qual é a reflexão que a gente faz sobre isso? Porque ao longo do tempo, isso daí, a gengiva da gente vai mudando ao longo do tempo. Então, aquele término do preparo ali, muitas vezes ele começa a ficar mais exposto. Todo o trabalho, ele precisa de acompanhamento, de revisões. Então, para você ter longevidade de tudo isso e evitar retrabalhos, repreparos, desgaste novamente dos seus dentes, para não ficar aqueles cotocozinhos, como algumas pessoas já ouviram falar e já viram algumas coisas assim, significa que todo caso vai ficar daquele jeito? Não. Tem casos que você precisa do mínimo necessário para conseguir recompor aquele sorriso e ficar o dente branco como deseja, o formato do dente que você tanto quer. E outros necessitam de um preparo maior, porque o paciente ele tem mais espaço entre os dentes, ele tem mais restaurações antigas ali para serem recompostas, e por aí vai, João. No caso do Ronaldinho Gaúcho, do Marcos Cassundel, o Ronaldinho Gaúcho tinha uma dentadura muito diferente, não é? Eram dentes muito fortes, muito separados, dentes muito para fora, dentes muito protuberantes, mas era uma dentadura super saudável, evidentemente, né? Percebia-se claramente. Então, ele fez uma remodelação assim, visual total na sua dentadura, por se tratar de uma pessoa pública, de um craque internacional com tanta visibilidade. Ele resolveu dar um up, como se diz, no seu visual. Aquilo representou além da mudança visual, que foi efetivamente grande, que tipo de agressão foi feita? Foi feita uma coisa muito agressiva, muito diferente, teve que tirar os dentes, porque a correção ortodôntica era um pouco mais difícil e também em pouco tempo, doutor Marcos. Que tipo de intervenção foi feita ali? Desse caso especificamente, pelo que eu observei, ali com certeza foi feito o tratamento sem necessitar do tratamento maior de ortodontia de aparelho. E existe uma limitação para esses casos. Então você consegue fazer algumas correções, como foi feita uma correção muito grande ali, e que necessita nesses casos de um preparo maior dos dentes, quando você não usa o aparelho. Então tudo tem seus prós e seus contras. Então é possível sim você fazer uma transformação grande
E tudo isso tem que ser colocado na balança especificamente para o seu caso. Ah, não quero usar aparelho, eu quero melhorar meu sorriso como o Ronaldinho ali, eu quero sorrir tranquilo. É possível? É. Para isso tem que avaliar o seu caso. E nesse caso especificamente, então, se você não faz ortodontia, não usa o aparelho para corrigir aquela inclinação do dente, aquele posicionamento, para trazer aquilo dali mais para dentro, vai precisar de um preparo maior. Então, ali provavelmente se utilizou laminados, lentes, e fez uns preparos mais agressivos, como o João mesmo comentou aqui, para que conseguisse aquele bom resultado. Ok, ele está feliz, está satisfeito, está tudo bem, está tudo em ordem. O que importa é você estar se sentindo bem. Que bom. Necessariamente as intervenções pela estética que usam produtos muito resistentes, necessariamente para fazer uma intervenção, digamos assim, crucial na boca de uma pessoa, na dentadura de uma pessoa, os materiais, por exemplo, que diferença nós temos no visual de materiais, digamos, mais em conta, mais baratos, e materiais que são tão caros, porque temos a informação de que há tratamentos de dente que são muitos e muitos R$1.000, não é? Até mais de R$100.000 temos tratamento. O que faz essa diferença? Por que as pessoas preferem materiais que são tão caros assim? Eles são tão resistentes quanto outros materiais mais baratos, doutor Marcos? Boa colocação, João. Tudo vai depender exatamente daquela premissa. O que é necessário para o seu caso. E da mesma forma que você vai num restaurante, e aquele restaurante ele pode estar servindo a mesma picanha que se comprou no mesmo canto, você vai ter um ambiente diferenciado, tá certo? Que vai fazer diferenças somadas ali em relação a você estar num barzinho da esquina, num botecozinho, uma coisa mais simples. Então, tudo isso ali compõe o valor a que você está vivendo naquele momento. E em relação ao sorriso da gente, é do mesmo jeito. Se a gente passou muito tempo para cuidar desse sorriso, é provável que a gente precise de mais coisas. Doutor Marcos, eu sempre cuidei do meu sorriso, nunca tive cárie, nunca tive nada. Então, provavelmente, seu investimento vai ser menor. Doutor Marcos, eu tirei alguns dentes, eu tenho dente para repor, eu tenho implante para colocar e quero botar umas lentes aqui nos dentes que eu ainda tenho aqui na frente. E aí? Seu investimento vai ser maior. Doutor Marcos, e esse investimento vai variar só dependendo disso e dos produtos, dos materiais que vão ser utilizados. Tudo isso é levado em consideração, não só os produtos em si, os materiais que compõem esse valor, mas também o caso e a complexidade do caso a ser tratado. E o profissional que está tratando do seu caso, porque cada profissional ele tem um tempo de trabalho, ele tem um tempo de dedicação maior, ele tem seu tempo de experiência. Então, eu já tenho aí 17 anos aí de profissão e isso me orgulha muito saber que a gente recebe indicações de outros pacientes e por aí vai. E tudo isso compõe esse investimento que você faz em você, que você faz no seu sorriso. E cada um se sente mais bem acolhido naquele canto que ele vai, como aquele restaurante mais refinado, para comemorar algo tão especial. E que essa comemoração e esse momento especial seja em você também. E você escolher um bom local, que você se sinta bem, confortável, bem acolhido, e que você possa revelar aquele seu sonho tão guardado há tanto tempo ali, que você possa fazer essa transformação. Com a Adriana, lá na Single Clinic, o telefone nosso é o DDD 88, o telefone é 98884-3566. Vou repetir aqui para você anotar, pega aí a caneta. 98884-3566. E se você ficou até aqui nesse momento, eu queria dar um presente para João aqui, dizer que as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco tem um presente lá especial para você, uma bolsa. Não é tratamento dentário de graça, que a gente não trabalha gratuito, na verdade a gente atende particular, mas sim de forma acessível. E para as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco, tá certo? Ligar para esse telefone, vai ter um presente lá para você. E aquelas pessoas que sim fizerem esse passo de ficar com a sua saúde bucal em dia, fazer uma consulta, uma avaliação conosco, tá certo? Então esse presente mais aí que eu queria trazer. As 3 primeiras pessoas que ligaram, então. 98884-3566. 98884
3566. Aquelas pessoas que ligarem e, de fato, fizeram uma avaliação conosco. 98884-3566. Um grande abraço, muito bem-vindo, Dr. Marcos. Dr. Marcos Cassundé, da Single Clinic, ao vivo no Jornal Progresso.